Sabor de mel. E diz assim: o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus aprende, ele persegue e defende com as suas fortes mãos. Você é o escolhido e a tua história não acaba aqui. Glória a Deus, glória a Deus. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus te mostra uma solução. Até nas cinzas ele não, e Deus atende, lhe protege e defende com as suas fortes mãos. Levanta as mãos, são seus sorrisos. Você é escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te verá te falar, ele é mesmo escolhido. Vou dizer que você nasceu pra vencer. Já sabia porque você tinha feito para de vencedor. E se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprida da palavra que o Senhor falou. Quem te passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, você arrepender, vai sair da plateia e você no pó. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova de vou tomar, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Nossa vitória hoje tem sabor de mel. Sabor de mel. Vou passar para o Amém, meus irmãos? Só os irmãos da paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, vamos em nome do Senhor Jesus aprender um pouco da palavra de Deus. Estamos estudando os frutos e a obra da carne. Estava eu em casa e o Espírito Santo estava me incomodando. Eu não sei se alguém ficou com dúvida, mas o Espírito mandou, eu falei que existe fruto da carne. Aí você pode estar se perguntando: bom, mas não onde está falando isso? A Bíblia diz que Jesus falou que existe fruto da carne. Porque o livro que a gente está estudando é Gálatas, capítulo 5, versículo 19, 20 e 21. Diz: mas Jesus falou que existe fruto da carne. Assim diz a palavra. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7.
versículo 16. Segundo a Escritura Sagrada, uma pessoa ela pode produzir dois tipos de frutos: o fruto bom e o fruto mau. Jesus, por ser psicólogo, por ser terapeuta, Jesus ele continuamente ilustrava as coisas celestes com as coisas terrenas. E Jesus ele sempre comparava aquilo que você tinha mais finidade, tá bom? E devido às circunstâncias. E como Jesus veio para um povo que era pescador, Jesus veio falar da multiplicação. Como Jesus veio para um povo que todos que chegam lá, eles oferecem pão, porque o nome Belém significa casa do pão. Jesus falou do pão. Você vai ver que Jesus falou da agricultura, porque cada lugar, hoje, se Jesus chegasse aqui, eu creio que Jesus ia pegar algo para ilustrar sobre o reino do céu. Porque o Evangelho de Cristo, o intuito dele é fazer você entender melhor sobre o reino do céu. Uma das missões principais de Jesus aqui na terra era apresentar o Deus invisível para que as pessoas reconhecessem que ele existe a todos os momentos. Jesus ele falou essas palavras no livro de João, falou assim: Pai, assim como me deste autoridade para que ele saiba que tu me enviaste. Em outras palavras, Jesus falou assim: eu sou embaixador, eu sou representante do meu Pai aqui na terra. E Jesus, uma certa vez, ele falou assim: quem me vê a mim, vê ao Pai. Porque as obras que ele realizava era o desejo do Pai. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 16 diz sobre os frutos maus, os frutos da carne, uma obra pecaminosa que eu e você vamos carregar até Jesus voltar. Irmão, eu consigo eliminar todo o pecado que se encontra dentro de mim? Ninguém consegue fazer isso. Ninguém. Você sempre vai ter. O pecado é um câncer na vida do cristão até Jesus voltar, te transformar, mudar você e te colocar um corpo corruptível. Então vou deixar bem claro aqui uma coisa: todos os dias você vai lutar contra a sua vontade, o desejo da carne que está na alma e contra Satanás. São 3 guerras que o cristão luta. E semana que vem nós vamos falar sobre o verdadeiro batismo do Espírito Santo. A gente vamos aprender o que é ser batizado do Espírito Santo, porque tem muito herege, tem muito cristão blasfemando o nome de Deus, falando que é batizado do Espírito Santo. E vocês vão ver diante da Bíblia o que é um batismo com o Espírito Santo, o que as pessoas batizadas, como ela fazia, como ela se comportava. Mas o que me chama a atenção é que esse dia eu estava dando ensino na igreja, eu fiz uma pergunta. Falei: irmãos, quem é batizado do Espírito Santo? A metade da igreja levantou a mão. Eu falei: o irmão vem aqui e me fala o que é ser batizado do Espírito Santo. Só filosofia, conversa bonita, ninguém explicou. E eu, para honra e glória do Senhor, diante da Bíblia, e o Espírito Santo que está na minha vida e na vida dos irmãos que andam com sinceridade, vocês vão ver que é totalmente diferente. Mas Jesus vem declarar que existe fruto da carne. Amém? Está escrito assim: por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas do espinheiro ou figo do agrônimo? Jesus aqui está falando uma parábola que Jeremias contou lá atrás. Jeremias tinha falado sobre essa parábola que era lá atrás. Falou assim: tinha um vinhedo, tinha uma vinha, e ela não estava dando frutos bons. Então Jesus está lembrando, porque Jesus não tinha o Novo Testamento quando ele estava falando isso aqui. Então Jesus está lembrando o Velho Testamento. A Bíblia diz assim que um homem tinha uma vinha que secou, colocou pedra. Tá vendo? Então Jesus está citando isso agora. Só que quando Jesus fala da vinha, ele vem falar também aqui da personalidade do ser humano. Ele chega ao ponto de chamar uma pessoa que ele não prega a verdade de falso profeta. O falso é aquele que não prega a verdade. Jesus é a verdade. Quem não fala de Cristo não está falando a verdade. Amém? E Jesus ele deixa bem claro que assim toda árvore boa produz bons. Jesus está falando da árvore. Amém? Eu falei para vocês que lá em casa, eu não sei porque eu estava orando de madrugada, o Espírito Santo falou: vai lá e falar para a minha igreja.
Se tiver alguém com dúvida, nós tira a dúvida aqui. Porque dúvida e divisão é do diabo. E a gente está aqui para esclarecer. Se eu falei que é fruto da carne, obra da carne, essa palavra ela se encaixa. Porque continua dizendo assim: não pode a árvore boa dar bons frutos. E nem a árvore ruim, nem pode a árvore corrompida dar bons frutos. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe declararei: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, trabalhadores iníquos. Para você ver que ele começa falando da árvore. No final ele começa ilustrando agora sobre o trabalhador. Em outras palavras, ele está falando com a pessoa que não tem responsabilidade com a palavra. Ele vai fazer milagres, sinais, maravilhas, mas seus frutos são maus. Ele vai ser reprovado. Amém? Então hoje nós vamos continuar, graças a Deus. Abra sua Bíblia no texto de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, 20. Agora nós vamos falar do 11º tópico desse estudo. Vem falar a palavra dissensão. No grego significa dichatócias, que significa no português introduzir ensino sistemático na congregação sem qualquer respaldo bíblico. A palavra dissensão ela foi citada por Paulo. Paulo fala para Timóteo que alguns homens, vamos lá, Timóteo capítulo 1, versículo 15 e 16. Paulo fala que alguns irmãos, alguns homens, tinham ensinamento dentro da igreja que até parecia ser espiritual. Mas esses ensinamentos eram simplesmente Tito, capítulo 1, versículo 13. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente aprendemos, com o que estamos ensinando e de que maneira estamos apresentando a Bíblia para as pessoas que estão dentro da igreja. A Bíblia diz que Jesus se destacava diante dos líderes religiosos do templo por ele ensinar diretamente a palavra do Pai. Aí ele adivinha agora, mas não tinha esse ensinamento. Ele não ensina como os outros ensinam. O ensinamento dele é diferente. A Bíblia diz que Jesus ele chegou ao ponto de trazer uma multidão para si, porque simplesmente ele falava o que o Pai mandava. E a Bíblia, irmão, para quem não sabe, ela é divinamente inspirada. Repita assim: a Bíblia é divinamente inspirada. Amém? E depois eu vou ler um versículo que prova o que eu estou falando. Então,
Se eu quiser aprender alguma coisa, eu vou procurar nas Sagradas Escrituras. Vai ter. Vai ter o que você precisa. Porque o Espírito Santo, ele não induziu os 70 homens que separaram os 66 livros da Bíblia a escrever o que está aqui sem importância. A gente temos que tomar muito cuidado como nós estamos cuidando e levando a palavra de Deus. O que me chama muita atenção, senhores e senhoras, é que quando eu era da outra religião, a palavra de Deus, ela demorava de 1h30 até 2 horas para ser pregada. Isso era em 1996, 95, 93. E foi se passando o tempo. Hoje a palavra de Deus ela é pregada até em 20 minutos. Em outras palavras, se a gente voltar na Bíblia, tem 2 profetas que condenam esse tipo de atitude. E daqui a pouco a gente conversa. Por quê? As pessoas estão dando mais prioridade para movimento dentro da igreja e adoração. Coloca os seus compromissos, os seus entendimentos, os seus movimentos. E a palavra que cura, salva e liberta e leva para o céu, ela está tendo menos tempo na igreja. Ela foi abreviada, mas está escrito na Bíblia, ela quer ser abreviada. A gente tem que tomar cuidado. Graças a Deus eu estou numa igreja que nós não seguimos costumes de outras igrejas. Você pode ver que aqui a gente somos diferenciados. Nós somos simples. Porque eu aprendi uma coisa. Quando uma igreja ela começa a ficar na mecânica, quando ela começa a ficar na rotina, não é mais o Espírito Santo que está guiando ela. E Paulo, ele dá um conselho numa das cartas pastorais. Paulo escreveu 13 cartas, só para pastor, 13 cartas. Paulo ele foi o maior ministrador de pastor no Senhor Jesus. Para vocês entenderem um pouco, Paulo ele assumiu a responsabilidade de Cristo, porque os 12, nenhum estava aprovado para assumir. Nenhum. Mas Paulo ele foi o substituto de Cristo. Segundo a arqueologia bíblica, eu fui estudar, Paulo fundou 39 igrejas. Ele só perde para Jesus, que até hoje está fundando igreja. Então você vai ver que Deus escolheu a pessoa certa. Porque a Bíblia diz que o próprio Paulo fala assim: desde o ventre da minha mãe Deus tinha me escolhido e me chamado. Mas como homem para seguir na igreja? Mas daí ele deixa um conselho aqui para Tito. Um dos líderes do tempo dele, quando ele ainda estava preso, ele dá um conselho para Tito. Ele manda observar dentro da igreja o que está acontecendo. E ele manda repreender severamente falso profeta, irmão que prega no vive, e principalmente que não zela pela doutrina, pela palavra de Deus. Paulo ele pega pesado. Então aqui ele começa a falar bem assim: este testemunho é verdadeiro, portanto repreendo-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvido à fábula judaica, nem aos mandamentos de homem, que se desviaram da verdade. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os contaminados e infiel nada é puro. Antes tua mente e consciência estão contaminadas. Eles professam que conhecem a Deus, mas com as obras o nega, ser abominável e desobediente, reprovado para toda boa. Aí, falando sobre dissensão, sobre ensino, você vai ver que a briga aqui era por causa de profeta. Um fala, não é. Ah, o outro é. Essa briga que existe nas igrejas atuais. Eu já ensinei aqui para quem não pegou no começo. Ah, eu não posso ir na igreja tal. Ah, eu não posso ir na igreja tal. Ah, doutrina tal. Ah, tem que fazer isso. Ei, doutrina de demônios. A Bíblia diz que um reino dividido não prosperará. Se Jesus chamar para um parque de igreja aqui, quem é que vai subir? Ninguém, porque está dividido o reino.
Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nós servimos Jesus Cristo, devemos apresentar Jesus Cristo, devemos honrar a Bíblia e seguir em frente, porque quando Jesus vir fazer a colheita, é Ele que vai selecionar quem vai subir, não é ninguém. E outra coisa, quando Jesus vir selecionar, os primeiros que Jesus vai pegar pesado, que nós lemos aqui, é quem? No Mateus 7, liderança. Porque vamos lá, se eu ensinar vocês a andar de conformidade com a Bíblia, em qualquer lugar que vocês pisar, vocês vão estar certo. E vocês vão estar guardando Cristo. Mas se eu ensino para você andar de uma maneira errada, eu quero falar algo para vocês. Eu vou voltar no Velho Testamento. Deixa eu ver se é Oséias. Sobre essa questão de colocar. Não tem problema. E outra coisa. Não confunda uma coisa. Tempo. Para Deus é muito importante. Deixa eu ver aqui. 4, 7. 3, 7. Lê para mim Amós e depois nós vamos para Oséias. A Bíblia diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar os seus planos. Por que Israel foi condenada quando Jesus veio? Quem sabe me dizer? Era um local que profanava um Deus que não era Deus. Não era isso. Eles profetizavam a Deus. Israel profetizava a Deus. Eles honram a Deus até hoje. Só tinha um porém que eles tinham. Jesus era o quê? A palavra. Eles desprezavam a palavra de Deus. Só por isso Israel errou. Porque se eles tivessem aceitado Cristo, a palavra, eles jejuavam bem, ora bem, dizima bem, mas a má palavra eles desprezam. E aqui em Amós, diz bem assim, Amós 3, 7, olha o que diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o segredo aos seus servos e profetas. Se você voltar um pouquinho mais para trás, para frente, você quer ver um negócio? Olha só o que a Bíblia fala, Amós. Amós também diz que... Você quer ver o que ele fala aqui? Oséias. Deixa eu botar aqui Oséias. Isso me mostra. Oséias fala sobre esse negócio de ficar desprezando a palavra de Deus e o perigo. É muito perigoso. Volta aí. Oséias capítulo 4, versículo 6. E você vai ver que muitas vezes as pessoas, elas vêm, você está falando a palavra para ela, falando: não, irmão, mas isso não tem problema não, porque é isso, o Espírito me revelou. Meu irmão, sai fora disso aí. Eu quero falar algo para você, que principalmente uma pessoa que ela é usada pelo Espírito Santo, qual é a maior ferramenta que ela tem? A espada, é a palavra. Uma pessoa que ela é usada totalmente pelo Espírito, a Bíblia diz assim, que a espada do Espírito, está lá em Efésios, a Bíblia diz que a espada do cristão batizado pelo Espírito é a palavra. E como que eu sou batizado pelo Espírito Santo, falo que tem o Espírito Santo, na hora que vem a palavra, não, irmão, abre parênteses, colchetes, vírgula, não tem. A palavra de Deus é sim, sim, não. Ela fala e você obedece, não tem muita conversa. Então, quando você vê, você levando a palavra, a pessoa, ela vem contra o princípio bíblico, ela está nesse pecado da carne aqui, ó, dissensão. Ensino sistemático na congregação, sem respaldo bíblico, porque ela está vindo contra a Bíblia. E Oséias já tinha deixado avisado que Israel ia fazer com Jesus. Ele já tinha deixado avisado. Olha só o que falou. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Repita assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Tá bom? Vírgula e ponto. Aí vai falar:
Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esqueceria de ti e dos teus filhos. Você está vendo? Então, esse problema ele já vem se arrastando. Vem se arrastando. E a palavra, ela está sendo sufocada dentro de um culto que se diz que é cristão. Qual é a diferença do povo de Israel para nós hoje? A gente tem que tomar muito cuidado. Quando a palavra de Deus parar de ser prioridade dentro de uma igreja, a igreja está ficando morta. Ela está vivendo de movimento. Conhecimento mecânico humano. Foi que nem Paulo falou para Timóteo: cuidado. Toma cuidado. Porque parece até culto religioso, mas não é. E eu sou uma pessoa que eu tenho tudo para falar para vocês sobre a palavra, porque eu não tenho estudo nenhum, não tenho conhecimento nenhum. Outra coisa, você quer me deixar atribulado, é você pegar qualquer outro livro e não ler. Você me deixa atribulado. Eu não consigo ler. Não consigo. A única coisa que eu leio é a Bíblia, é assim, ó, crua, sem estudo. Bíblia crua, sem estudo, e enciclopédia bíblica. É a única material, a ferramenta que eu tenho para estudar. E graças a Deus, eu venho crescendo na graça, que é estar na presença, aceitar Jesus e caminhar com Ele, fazer a vontade de Deus. E com conhecimento, que é a palavra de Deus. Para que eu não venha ser pego desse versículo que eu acabei de ler. Porque quando eu rejeitar isso aqui, acabou a minha vida. Porque todas as outras vezes que eu rejeitei 3 vezes, eu caí, porque eu só vinha para a igreja. Eu já falei para vocês, eu vinha para a igreja, eu sentava, eu dava dízimo, dava oferta, jejuava, mas na hora da palavra, sabe o que eu fazia? Uma coisa que vocês hoje estão no ensino, e eu vou pedir para vocês, vou ensinar vocês também. Muitas pessoas vêm aqui e falam que na palavra de Deus tem que ter reverência pela palavra de Deus. Aí manda todo mundo levantar, correto? Aí todo mundo levanta. Na hora que o irmão vem dar saudação com a mesma palavra, ele fica: mas qual é a diferença? São coisas que você começa a entender. Mas peraí, a palavra inicial é reverência e a outra que eu vou falar também não é? Então você começa a ver, irmão, que o povo está sem entendimento. Irmão, a palavra inicial ela tem que começar no início. E a palavra final no final diz: eu sou o alfa. A palavra alfa significa o quê? Princípio, primeiro. E o ômega significa final. Então você vai ver que a linda palavra aqui que é Deus falando no começo do culto. E no final o pregador vai ser usado para terminar o culto. Mas isso não quer dizer que os irmãos que estão usando a palavra também Deus não está falando assim. Não quer dizer que a irmã que orou aqui, Deus não está falando na boca dela. Está falando sim. Porque a Bíblia diz assim que o Espírito coloca as palavras que vão ser o quê? Falada. Ela não vai falar para mim que uma irmã que ela se consagra, ela vem louvar aqui. Essa irmã aqui eu admiro ela, porque eu estava falando até com o pastor Júlio. Eu falei: irmã, louva qualquer dia lá, você sente a presença de Deus. Você vê as irmãs que vêm louvar aqui, você sente a presença de Deus. Aí o pastor que não deixa, tem uma pessoa que louvou aqui, eu não senti a presença de Deus, sou sincero. Porque a gente não testifica, porque o Espírito está limitado da irmã. E se eu e você não estamos sentindo o Espírito Santo fazendo algo dentro da igreja, o problema está em nós, não está nas pessoas. Porque quem tem que buscar a presença de Deus é eu. Então vocês começam agora a entender essas coisas. Por isso que é bom ensino. E outra coisa, horários. Se o pastor pediu para você horário, fique em paz. O responsável pelo horário é ele. Acabou. Quem está pedindo para você? Não fez um pedido? Ele te obrigou? Então você obedece. Quando o pastor te convida para você vir aqui no ensinamento ou numa reunião, o pastor está te convidando, você vê se você quer, mas também as consequências vai ser você também. Eu costumo dizer, se fosse para o pastor usar alguém aqui para fazer a obra, quem o pastor ia usar? Quem está aqui ou quem está fora? É melhor obedecer do que se sacrifique? E todos nós sabemos disso. Principalmente pastor, que já veio um tempo de bagagem, sabe disso. Então, eu até peguei, eu puxei o dedo dos meninos. Puxei ou não puxei? Eu perguntei para ele na reunião, eu falei assim: por que vocês não louvou? Aí ele falou: não sei, você viu, ensaiou.
A obra de Deus não é assim, você ensaia e sobe para louvar. Porque nós tínhamos conversado, só ia subir para louvar, ou ia louvar quem sabe. O que serve para mim serve para eles. É assim que a gente aprende a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz assim, irmão, que, sabe, você ser duro falando a verdade, ser uma pessoa. Mas você ser bajulador enganando, aí os dois comemos um lugar. Tá bom? Então vocês guardam. Então essa palavra, a gente tem que tomar muito cuidado. E é um pecado também da igreja. É um pecado. Olha só, um rapaz, o Paulo começou a pregar às 6 horas da tarde, meia-noite, ele estava pregando ainda. Sabe o que aconteceu? Eu tive caiu. Conta pra mim das 6 à meia-noite, quantas horas são de pregação? Hã? 6 horas de pregação. Imagina você pegando 20 minutos e Paulo entrando na igreja. Você ia falar para Paulo que você tinha família, tinha casa. Você ia falar para ele? Amém. Ele ia te ouvir. Você sabe quantas horas, no mínimo, demorou o sermão de Jesus? De 6 horas e meia a 7 horas e meia. Pergunta para quem estudou aí, teologia, você vai ver. Você sabe o que é um homem falando 6 horas? Mas hoje está bem mudado o Evangelho. Mas o Espírito Santo continua o mesmo ministrando em nossas vidas. Amém? E é por isso que ele colocou pessoas aqui para aprender a palavra de Deus. Amém? Vamos lá para o próximo tópico, aleluia, hein? Heresias. Quem sabe me dizer a palavra heresia, o que significa? A palavra heresia, no português, no grego, significa raiherges. São grupos de pessoas dentro da igreja, dentro da congregação, formando um núcleo. Amém? Paulo, ele viu isso dentro da igreja de Coríntios. E em Roma também ele reparou isso aí. Paulo, na igreja de Coríntios, ele pegou pesado os heréticos. Herético, irmão, é aquela pessoa que ela pega, ela vem para a igreja, ela aceita membrar da igreja. O pastor passa para ela o RI, regime interno da igreja. Ela aceita. Só que depois que ela está dentro da igreja, ela quer trazer aquilo que ela aprendeu, principalmente aqueles que caiu e quer trazer o que nem para ele serviu, quer trazer para ele. Começa a dividir. Aí fica aquela quadrilha. Aí, irmão, essa palavra é pesada. Não, Paulo falou que na igreja de Coríntios tinha quadrilha. Quadrilha é 4 tipos de gente dividida. Porque uma falava que era de Cefas, de Pedro, outros falavam que era de Paulo, outros falavam que era de Apolo, e os outros falavam que era de uma quadrilha dele. Paulo falou, mas peraí. Vocês estão falando que vocês é de quê? Peraí. Foi eu que morri por vocês? Foi Pedro? Foi quem morreu? Quem morreu por vocês foi Cristo, rapaz. Essa foi uma que ele ainda pegou leve. Vamos lá em Romanos 16, para você ver o que ele fala sobre de heresias dentro da igreja. Outra coisa, eu vou em João também, é porque o tempo é pouco, senão a gente ia dar uma navegada aqui de alguns conselhos. Romanos, 16, 17. A Bíblia diz que Paulo pegou pesado com os heréticos. Porque assim, irmão, a pessoa que ela se torna herética, ela se tornou praticamente serva do diabo. Por quê? Ela faz a igreja ficar dividida. E ela começa a bater as ovelhas, dispersar. É a mesma coisa num bode entrar dentro de um curral de ovelha. Ele começa a dar cabeçada, quebra a seca e começa a bater para ir embora. A Bíblia diz assim que Paulo chega aqui e ele fala bem assim, Romanos 16, 17. Eu suplico, irmãos, que observai o que causa divisões e ofensa contra a doutrina que aprendeste. Afastai-vos dele, porque os tais, ele está na boa igreja, os tais não serve ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio
ventre, e com boas palavras e elogias, enganando os corações dos simples. Agora ele vem falar para quem está na obediência. Porque a vossa obediência veio a ser conhecida a todos os homens, e alegro-me, pois, em vós o nome, mas eu ainda quero que seja sábio no que é bom e ingênuo para o que é. Paulo, ele não tem muito meiteiro. João Batista também não teve, não. João Batista estava pregando sobre batismo e vieram questionar por que batizar. Aí ele olha e fala: raça de víbora, quem nos ensinou a fugir da ira vindoura? Em outras palavras, estavam querendo colocar heresia no que Deus tinha pedido para João Batista fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando você está na fiação, você se sente bem dentro da igreja, vem pessoas aqui. Ô irmão, seja sincero. Se dentro da igreja não está bom para você, você pode voltar para o mundo, que talvez lá está melhor. Porque você vem para cá para sair do mundo. Lá no mundo tem fofoca, tem traição, tem contenda, aqui dentro não, irmão. Então a gente tem que tomar cuidado. Então a partir de hoje, quando vir qualquer situação dessa, repreende no dia. Fala, irmão, vamos parar, irmão. Para mostrar que algum problema com o irmão, a Bíblia diz: se eu tiver alguma coisa contra você, eu tenho que fazer o quê? Ô João, vamos ali conversar. É isso, isso, isso. Se você não me ouviu, eu falo para ele: vem cá. Se não me ouviu, eu vou falar assim: ô pastor Eduardo, vem cá. Aí você vai ser tratado como um gentil, como um publicano. Assim a Bíblia diz. Porque você não quer servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus? A Bíblia diz, então, que temos muito cuidado. E outra coisa, eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu conheço isso aqui. E é por isso que eu fujo muitas vezes de certas pessoas. Tem irmão nosso que eu me afasto. Porque tem irmão que, se ele soubesse o poder que Deus tem para usar ele, mas ele prefere dar lugar para a língua dele usar contra os irmãos. E a gente tem que fugir da aparência do homem. Porque as coisas que nos faz mal, nos fez, nós devemos deixar para trás. Amém? Então, nós vamos agora falar da inveja. 13º tópico. Inveja. A palavra para inveja no português, no grego, significa phrontimos. Antipatia, ressentimento contra outra pessoa que possui algo que não temos e não conseguimos. No primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, diz sobre a história de dois irmãos, Caim e Abel. Ele foi aprovado por... E Caim falou: vou matar ele. Quem sabe me dizer por que Judas vendeu Jesus? Porque Jesus repreendeu ele no meio de todo mundo. Judas era ladrão, segundo o livro de João diz que Judas era ladrão, ele roubava. A Bíblia diz assim: com a mulher ofereceu algo para Jesus. E quando aquela mulher ofereceu, ele falou: mas peraí, mas que desperdício. Não poderia pegar, vender e depois dar aos pobres? A Bíblia diz assim que Jesus falou assim: olha, você está comigo há quanto tempo, não fizeram nada disso? O que ela fez agora ficará eternamente marcado. E ficou mesmo, está no livro da Bíblia. Então você vai ver que Judas, ele quis ter o que não era dele. Aí ele, tão contente, ele foi vender já. Você sabia que Ananias, ele teve esse mesmo sentimento quando ele foi chamado por Deus para ir orar por Saulo? Ele teve. Falou assim: quando eu ouvi falar neste homem, quantos mal teve? A primeira coisa, irmão, de quem tem inveja é acusar o seu passado. Mas aí o Senhor justificou e falou assim: opa, vai, porque ele para mim é um vaso de escuro, e você verá quando ele deve falecer, meu Deus. Então tem coisa que é simples. E a inveja, irmão, ela sempre quer te colocar em status. Isso aí, quem estava no mundo, no crime, Dá um prato cheio quando chega na igreja. a primeira coisa que ele quer ser é pastor.
Ele não é humilde. Ele está lá no mundo, ele sempre é. Vai, não, você é presbítero. As pessoas acham que essa cadeira aqui, ó, é tudo na vida do cristão. A Bíblia diz que Jesus entrou ali na sinagoga, tinha algumas cadeiras como essa, porque essa tradição aqui vem da sinagoga, para quem não sabe. Tá bom? Para quem não sabe, essa cadeira aqui em cima de altar vem da sinagoga. Está lá em Números, ou é Esdras, se eu não me engano, fala sobre o púlpito, fala sobre as cadeiras atrás. Mesmo gente que está aqui. E a Bíblia diz assim que Jesus, uma certa vez, entrou, só que Jesus aceitou lá atrás das cadeiras, e os discípulos sentaram junto com ele. Aí Jesus falou assim: de quem é aquela cadeira que está lá? Tinha uma bem no meio aqui assim, é que aqui não tem. O pastor sabe do que eu estou falando. Tem cadeira de presidente de ministério que você não pode sentar lá, fica lá, só ele pode sentar. A Bíblia diz assim que Jesus falou: de quem é aquela cadeira lá? Ô mestre, aquela não é de Moisés. Jesus falou: de Moisés. Eles não estavam entendendo que Moisés já tinha profetizado que havia um profeta maior do que aquela cadeira era de Jesus, só que Jesus estava no meio do povo sentado. Em outra palavra, Jesus falou bem assim: aquela cadeira lá é para mim, mas qualquer um que sentar nela está glorificando e exaltando o nome do meu Pai. Então não importa onde você está, irmão. O importante é você ser usado por Deus. E lembre de uma coisa: o pastor Juliano de hoje falou algo que chamou muita atenção de manhã. Muito de manhã, glorifica a Deus quando o seu irmão receber honra e glória de alguém ou de Deus. Sabe por quê? Vai chegar a sua vez também e o nome do céu vai ser glorificado. Então, irmão, no reino do céu aqui, não precisa de você ter inveja. Porque a Bíblia diz que o menor é o maior. O que pouco faz dentro da igreja é o maior. E outra coisa, nunca queira. Teve uma vez também que os discípulos, eles chegaram e uma mulher, a mãe de João, foi perguntar assim: quem iria sentar à direita? Aí ele falou: quem vai sentar à minha direita? À direita do Pai? Mas quem pode beber o cálice? E outro pai falou: quem pode morrer no meu lugar? Quem poder morrer, cai. Então a gente, irmão, dentro da igreja, nós temos que glorificar, exaltar e ver o testemunho do irmão, da onde o irmão veio, para você tentar entender o processo que ele passou para ele chegar onde ele chegou. Porque tem muita gente aqui, irmão, que ele confessa, ele dá risada, mas ele nunca perguntou um terço do que você passou, como você chegou, o porquê você está aqui agora. E Deus manda dizer para vocês: ainda que vocês sejam pequenos diante dos olhos dos homens, mas diante de Deus o nome de vocês está escrito, que é o mais importante para ele. Amém? Então vocês guardem essa palavra. A gente vamos para o 14º tópico. A gente vamos falar de homicídio. Os homicidas não herdarão o reino do céu. A Bíblia diz, irmão, que o primeiro homicida da Bíblia, humano, foi Caim matar o seu irmão. Amém? Eu gostaria que o irmão pegasse e me ajudasse lendo 1 João capítulo 3. Não, 2 João 3. Deixa eu achar aqui. E a minha letra é uma peça como um de estudo. Glórias a Deus. Deus seja. Segunda João. Glórias a Deus. Então, 1 João 3. Amém? 1 João. Isso. 3. Diz assim: contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou,
que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. Agora João vem falar do amor que devemos ter dentro da igreja. Mas a Bíblia diz que hoje nós só somos filhos de, e nós seremos semelhante a Cristo. E a Bíblia vem dizer, irmão, no versículo 15: qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Qualquer que odeia o seu irmão é um homem, é uma obra da carne, o Senhor te ama a pessoa. Então a gente devemos tomar muito cuidado. O evangelho é sério, irmão. Você não pode ter ódio de ninguém, mas muito pelo contrário, suporte. Peça para Deus te dar força para que você perdoe, para que você entre no reino do céu. Outra coisa, tem várias pessoas que chegam de mim e falam assim: irmão, mas se eu se matar eu vou para o céu? Não, você vai para o inferno. Você é um homicida. Quem mata é o quê? Quem tira a vida é o quê? Homicida. Ah, não é suicida, não, é homicida. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13: aquele que destruiu o corpo, o Senhor destruirá. O Senhor destruirá. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Devemos tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo. Amém? Eu posso tirar minha vida? Tem pessoas que falam que o suicídio tem perdão, correto? Por que então Judas não foi perdoado? E a Bíblia diz em Atos que ele foi para o inferno. Ele foi suicidado e colocou uma forca para lá. Irmão, Deus deu a vida para você aproveitar, não para você destruir ela. Quem é você para tirar a sua vida? Então vamos deixar bem claro: irmão, suicida, inferno. Irmão, homicida, inferno. Quem tira a vida? Homicida. O diabo colocou essa palavra suicida só para mudar a questão. O diabo ele vem colocando vários tipos de palavras, filosofia bonita. Mas tirar a vida é ser homicida. E Paulo deixa bem claro, pode abrir na sua Bíblia aí, está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 e 12 e 13. Diz que aquele que destruiu o templo, quem é o templo? Somos nós. O Senhor também o destruir. Quando você está tirando sua vida, você está fazendo o quê? Amém? Questão polêmica dentro da igreja. 15, tópico 15. Beber. É normal, irmão, beber? Para quem vai crente é. Irmão, é normal para cristão beber? Não. A Bíblia diz que todos os homens de Deus que beberam na Bíblia deu pó. É que tem muita irmã aqui, senão eu te falo que não é feito. A bebedinha não é o que não. Outra coisa, vou deixar uma coisa bem clara aqui no ensinamento. Ah, irmão, mas Jesus multiplicou o vinho. Não, Jesus não multiplicou o vinho. A palavra no hebraico lá significa suco de uva. Porque o vinho, ele só passa a ser vinho depois de 3 dias fermentado. E Jesus tinha acabado de multiplicar. Aquele ali era um vinho forte. Você pode pegar aí o vinho que a gente toma na ceia aí, você pega ele e deixa ele 3 dias fermentando, você vê o que vai virar um vinho. Mas quando você bebe aqui, simplesmente não é um suco de uva. Então, o que Jesus multiplicou lá não tinha fermentação, era suco de uva puro. E tem que tomar cuidado, porque eu fui estudar anos isso aí, anos. Porque todo mundo me fala: ah, mas Jesus multiplicou o vinho, Jesus deu bebida para os outros. Não, Jesus deu vinho. E outra coisa, não deu vinho, deu suco de uva. E se você chegar até hoje na Israel, você vê a diferença entre vinho e suco. E você pode ver que existe muita diferença. Amém? O vinho, ele contém álcool, porque ele fermenta. Fermento tem álcool. E Paulo, ele afirma no novo: não vos embriagueis com vinho que traz mas enchendo do Espírito. Irmão, crente não precisa, irmão,
de estar bebendo para estar alegre, nem estar. Não. Nós só precisamos do Espírito Santo, a mudança de vida. Amém? Vamos deixar bem claro aqui. E se você. Porque tem um versículo lá em Provérbios que as pessoas que elegem, né, quer distorcer a palavra para se beneficiar, ele fala assim: mas Limoel mandou beber um pouco de vinho. Mas Limoel era ímpio, não era temente a Deus. Totalmente diferente, irmão. Limoel era ímpio. E Paulo também fala lá em 1 Coríntios 11. Se vocês querem se embriagar aqui em casa. Aqui não. Aqui é ceia, o corpo de Cristo. Então a gente tem que tomar cuidado. Que nós prega libertar. E como você vai estar pegando a maldição? Amém? Gutunaria. O que é gutunaria? A palavra gutunaria no grego significa comus. Diversões, festa com muita comida, bebida, de modo extravagante, desenfreado, envolvendo droga, sexo e coisa sem ver. Irmão, comer é pecado? Não, é um dom de Deus, eu provo na Bíblia. Comer é dom. Quem sabe me dizer qual foi os 3 primeiros dons que o homem recebeu aqui? Pode levantar a mão e falar: eu sei. É simples. O homem recebeu 3 dons. O primeiro, da vida. O segundo, administrar tudo. O terceiro, coma de tudo que tem aí. Só não pode o que não é. Então, 3 dons. Eclesiastes diz que é dom. Outra coisa, você comer é normal. Você comer para passar mal é gula, é pecado. Pecado dos olhos. Cobiça na cara. Amém? Outra coisa, tome muito cuidado. Tome muito cuidado, principalmente quando você for passar em algumas festas por aí. Festa que tem comida, bebida de modo extravagante. A Bíblia diz: gastar o seu dinheiro com aquilo que não é pecado. Você trabalha o mês todo, você vai fazer dívida para fazer festa, para bancar, para depois ficar pagando. Aí depois vem morar na igreja para Deus dar livramento e ajudar a pagar a dívida. Não. Você planta, você vai colher. Então vocês sabem, seja um bom administrador, administre o seu dinheiro. E outra coisa, eu agradeço a Deus, porque na casa de crente, quando você vai, tem comida de verdade, aleluia. Porque Deus, ele é o Deus da prosperidade. Amém? Deus não vai deixar faltar. Amém? Deus não vai deixar faltar o que comer na sua vida. Amém? Eu nunca vi o justo mendigar o pão em sua descendência passada. Então Deus é o Deus da providência. Amém? Glórias a Deus. Vem te encerrar. Aleluia. Glórias a Deus. Então, irmãos, estudamos os 16 pecados, 17 com a fornicação. Estudamos e encerramos as obras e os frutos da semana que vem. Pecadão. Você que está me vendo aí também de outro país, de outro estado, você que é pastor aqui, aprenda um pouquinho. Semana que vem a gente vai saber se nós somos batizados com o Espírito ou estamos de engano dentro da igreja. Irmão, Bíblia. Tá bom? Nós vamos aprender. Eu vou ensinar na calma para vocês. Amém? Eu vou deixar vocês fazerem pergunta. Só vocês vão ter que vir mais cedo. Nós vamos ter que estar aqui exatamente 7h20 quando a gente começar. Aí nós vamos aprender. Eu vou ensinar para vocês o que é ser batizado com o Espírito. Porque, Isaías profetizou o batismo com o Espírito Santo. Jesus foi batizado com o Espírito Santo. João Batista. Aí você vai ver. Nós vamos ver os discípulos sendo batizados e a atitude que eles tiveram. Aí nós vamos ver se nós somos batizados com o Espírito Santo ou não. Porque tem um monte de gente que briga de mim e fala assim: irmão, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu olho para ele assim e eu falo: você é? Mas por quê, irmão? Mas por isso, eu gosto da Bíblia. Ele falou: irmão, porque tem pessoas que ele não fala em línguas, ele acha que ele não é batizado. Não tem nada a ver. Batismo do Espírito Santo é capacidade para realizar a obra de Deus aqui na terra. Acabou. Isso que é batismo do Espírito Santo. E nós vamos aprender por que foi falar de línguas na hora do batismo. Eu vou ensinar para vocês. Nós vamos aprender o que se deve fazer quando uma pessoa é batizada na verdade. Nós vamos aprender tudo. Amém? Amém.
E eu tenho certeza, conhecereis a verdade vos libertar. E se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livre. Aleluia. Amém? Então, para aí, agradeço a Deus por essa oportunidade, essas 3 semanas que passamos juntos aprendendo a palavra de Deus. Fico feliz. Primeiramente, cada dia eu fico mais satisfeito. Aprimoro mais também minha capacidade. Para quem não sabe aqui, eu sou um ex-bipolar, ex-esquizofrênico. Eu não poderia ser pastor, eu não poderia ensinar a palavra, eu não poderia estar no meio de vocês. Eu tinha um problema de transtorno bipolar muito sério. Mas depois de 7 anos no Evangelho, o Senhor me curou. Ninguém colocou a mão em mim, ninguém fez nada. Eu, obedecendo a palavra, eu fui mudando. Hoje eu estou liberto e é por isso que eu prego a palavra do jeito que ela é. E Deus vem me honrando. Amém? Vamos se pôr de pé em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Nosso pastor deu uma saidinha, teve que levar o menino lá. Amém? Eu gostaria, Cláudio, em nome de Jesus. Amém? Se você trouxe sua oferta, seu dízimo, em nome do Senhor Jesus. Tá? Nosso evangelista Cláudio, nosso irmão em Cristo, vai passar com a selva. Tá bom? Se você trouxe, coloca aí. Tá bom? Coloca o louvor para nós aí, meu irmão. Aleluia. Sua prata. Glórias a Deus. Amém? Botar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Se alguém quiser fazer um propósito, tem aqui um propósito de cada mês também. Tá acabando, tá? Tá acabando, eu estou no 11º mês, vai ter o 13º, né? Se você quiser fazer um propósito ainda, tem tempo, pega aqui. Se você não tem condições, faça pela fé. Deus vai te dar condições. Tá bom? Tá aqui. Tá bom? Glórias a Deus. Aleluia. Que me deste a primeira parte, eu quero devolver a ti, meu Senhor, com muita alegria. Eu reconheço que tudo vem de ti, e sei que tuas promessas em minha vida vão se cumprir. Amém? Pai, Senhor Jesus, igreja. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar na provisão na casa do Pai. Amém. Deus, graças te damos, Senhor, porque nesta noite, ó Pai, o Senhor tem abençoado esse ministério. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa abrir porta de emprego para aqueles que necessitam, Senhor. Que o Senhor possa, aleluia, visitar a despensa dos lares, o órfão, a viúva, aquelas pessoas, Senhor, o Senhor possa visitar, Senhor, naquela área que necessita ser suprida. Assim como diz Abraão, o Senhor proverá na vida dessas pessoas. Assim, orando e crendo no milagre, em nome de Jesus, e só você que crê, diga amém. Amém, igreja? Amém. Vamos encerrar em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, te agradeço pela oportunidade que o Senhor, meu Pai, vem dando. Te agradeço, meu Pai, pelo pão de cada dia, pelo almoço, pelo jantar, pelos livramentos a qual o Senhor nos concedeu. Obrigado, meu Pai, por cada um que passou desses ensinamentos, que não puderam vir também, está todos na sua mão. Senhor, continua dando força, dando, meu Pai, capacidade, preparando esse povo, que daqui uns dias, meu Pai, vai sair por essas vielas, por dentro desses becos, meu Pai, dessas favelas aí, meu Pai, evangelizando. Prepara, Senhor, que eles tenham, meu Pai, a Tua palavra na tábua do coração, nessa alma, Senhor, para que quando, meu Pai, eles forem, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eles venham, meu Pai, com muitos frutos, porque, meu Pai, o Senhor não lança, meu Pai, fora com a mão vazia aquele que vem até a Ti. Essas pessoas, meu Pai, estão acreditando que a palavra, meu Pai, pode mudar, pode transformar, pode libertar. Eu te apresento, meu Pai, o David, o presbítero da África. Eu te apresento, meu Pai, os familiares, meu Pai, de cada um que se acompanha a gente pelas redes sociais. Eu te apresento as irmãs, meu Pai, que estão nos ajudando nesse projeto. Cada pessoa, meu Pai, que doa, meu Pai, um tênis, uma camisa, uma roupa, um pacote de feijão, de arroz, e que o Senhor continua mantendo para a honra e glória do Teu Espírito, a Tua igreja, em nome de Jesus. Todos digam amém. Quinta-feira,
culto de libertação. Amém? Você está convidado, vem em nome do Senhor Jesus, tá bom? Sexta-feira, oração, tá bom? Outra coisa, teve a oração, foi uma bênção lá na casa de acolhimento. Sexta-feira aqui na igreja, às 8 horas da noite, estaremos aqui, tá bom? Você está convidado. Domingo, culto da família. Venha em nome do Senhor Jesus, traga a sua caravana, o Senhor está te esperando, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a Deus pela vida do pastor presidente Eduardo, pela vida do Jurandir, do Paulo. Agradeço a Deus por todos os irmãos. E eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, com a família de vocês, e todos bem alegres. Diga amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus. Deixa eu falar com o pastor Paulo. Seja bem-vindo.